Olá, amigo e colaborador da empresa, seja bem-vindo. Nós teremos agora um treinamento introdutório, um treinamento básico de segurança do trabalho, né? Com esse treinamento, nós temos o objetivo de informar a você, novo colaborador, sobre as diretrizes e expectativas bases da organização e colaborar para a transição de um novo colaborador, que é você que está neste momento, né, participando do treinamento introdutório pela primeira vez, fazendo com que você se sinta parte do nosso time. E para o colaborador já que faz parte do time, esse treinamento também tem o objetivo de trazer a você a lembrança dos treinamentos que você teve referente à segurança do trabalho, certo? Então, nós iremos ter esse treinamento referente à segurança do trabalho, que é tão importante, tão essencial para a nossa vida. Lembrando que antes de você sair de casa, você deixou alguém, e seja pai, seja mãe, esposa, esposo, filhos, tios, avós, todos esperam que você retorne inteiro para casa, né? E todos querem te ver, todos querem ver você saudável, ter uma conversa em família, né? E você, além disso, tem outra vida, né? Que é a vida em família, vida em lazer, vida na igreja, na faculdade, na escola, enfim. Você trabalha aqui na empresa por algumas horas e depois, após o horário de trabalho, tem outras atividades da vida a serem cumpridas, certo? Um treinamento de integração, ele tem por objetivo integrar você, né, referente à segurança do trabalho, né, aos cuidados básicos para evitar os acidentes. Lembrando que os acidentes e os sinistros acontecem quando a prevenção falha. Então, se houve a falha na prevenção, quer seja em forma em conjunta ou por causa de um indivíduo, houve ali uma falha, quer seja pelas condições inseguras ou atos inseguros, falta de atenção, aí pode acontecer os acidentes, certo? A sigla SESMIT significa Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina no Trabalho. Bom, nós iremos relatar aqui agora, né, referente, né, a um item tão essencial na nossa vida, a audição, certo? Proteção auditiva. Eu já quero adiantar para vocês que, estando ou não operando a máquina, seja ela estacionária ou manual, ou quer seja máquina em movimento, né, estando operando ou não, se o ruído está em torno daquela máquina, o nosso dever é estar usando os protetores auditivos, seja no ato de inspecionar, fazer um checklist, ou apenas visitar a área. Nós devemos estar com os protetores auditivos. Então, dito isso, quero relatar para vocês, né, que existem coisas que nós não precisamos perder. A audição é uma delas. Então, nós devemos nos proteger. Proteja-se. Então, é dessa forma, e
em bis, né, repeteco, eu quero dizer mais uma vez, existem coisas que nós não precisamos perder. A audição é uma delas. Proteja-se. Bom, como perder a audição? Nós temos condições de perder a audição principalmente através do ruído, mas o som também ele é prejudicial à audição se nós não tivermos os devidos cuidados, né? Então, o som é uma vibração que se propaga pelo ar, em forma de ondas e que é percebida pelo ouvido humano, né? É uma sensação agradável, em nível suportável, e que não irrita, né? Estando em nível suportável e que não irrita, não trará prejuízos ou percas auditivas. Então, ele pode ser mais ou menos perigoso, dependendo da sua frequência e intensidade, certo? Então, você gosta de ouvir um som no carro, um som na sua casa, ou gosta de frequentar casas de shows, né? Observe bem, eu quero deixar aqui essa informação. Nem sempre você terá à sua disposição um decibelímetro para verificar como que está a exposição ali daquele som. Diferente na empresa, nós temos as medições ambientais frequentemente, né? E isso indica para nós que a norma trata, né? Nós temos um nível de ação e o nível, né, de ação é que acima de 80 decibéis todos devem usar os protetores auditivos, certo? Então nas casas de show, na igreja que você frequenta, o som da sua casa, do seu carro, nem sempre você vai perceber que você está com 80 decibéis. Às vezes você pode estar com menos ou pode estar com mais. Então é nessa hora que o som traz para você a perca auditiva. E sem falar do foninho de ouvido, né? Não é proibido usar o fone de ouvido, né? Mas tem que ter ali o limite, né? O volume, porque quando você está com o fone de ouvido, as ondas sonoras estão penetrando no seu órgão auditivo, certo? E naquele momento ele está ali somente adentrando, né? E pode ser que esteja em nível que está irritando e que pode prejudicar você a perder essa audição. Então tem que saber você como está utilizando esse fone de ouvido, sobre se o nível realmente das ondas sonoras, se o nível do volume realmente está suportável e não está irritando. Então tenha muita atenção. Isso vai depender da frequência de ondas e a intensidade de volume. Tenha atenção sobre isso e os cuidados devidos com os seus órgãos auditivos, certo? Então, referente ao ruído, vamos conhecer um pouco o risco. Ruído. Ruído é um som prejudicial à saúde humana que causa sensação desagradável e irritante. Além disso, o grau de risco também depende de outros fatores, como tempo de exposição, né? Observamos aqui na figura, né, o que é ter noção do que é ruído. Ferramenta tendo um atrito com a outra ou com uma estrutura metálica, né, ali produz ruído e nesse momento é que nós devemos proteger os nossos órgãos auditivos. Um barulho de um parafuso, dependendo da intensidade, né, da altura do ruído, um pedaço de vidro ou um vidro quebrando, caindo, tudo isso produz ruído, né? Um impacto de uma máquina sobre uma estrutura metálica ou estrutura de alvenaria produz ruídos, né? Então tenhamos atenção, certo? Esse agente físico, né? O ruído ou barulho ele pode ser percebido quando, né? Quando interfere na comunicação entre pessoas. Houve interferência na nossa comunicação, o ruído você percebe que ele está
acima do limite permitido. Quando nós aumentamos o tom de voz para nos comunicar, né, e o ruído está próximo, nós aumentamos o tom de voz porque o ruído realmente está incomodando. Quando interfere na atividade intelectual ou concentração, quando tem ali um ruído que está acima do limite, né, de tolerância, ele interfere na nossa comunicação, certo? Então, quando essa intensidade de som está acima do limite de tolerância estabelecido por lei, né, é necessário aferir o ruído com medidor de nível de som ou decibelímetro. E isso a empresa anualmente ou periodicamente, né, através das medições ambientais, e lançamos nos PGRs para trazer a todas as informações referente, né, ao ruído que vocês estão expostos, e também através do PGR elaboramos o PCMSO, e aí é ditado quais exames devem ser realizados pelos colaboradores. E um deles, se estiverem acima de 80 decibéis, todos, né, que estão frequentando ou exposto, frequentando sim 8 horas por dia, 7 horas por dia, né, e expostos ao ruído acima de 80 decibéis, esses devem realizar os exames de audiometria tonal, certo? Então, nós temos aqui uma planilha, né, que nos trata referente ao ruído. Quando o ruído se torna um risco para a saúde? Então, quando a intensidade de som está acima do limite permitido por lei. Essa planilha ela está na NR15, né? Então, é dita para nós que quanto maior é o decibéis, né, menos horas de exposição que nós devemos ficar, e quanto menor os decibéis, mais horas de exposição. Então, 85 decibéis, a exposição são 8 horas. 86 decibéis, a exposição são 7 horas. 87, 6 horas. 88, 5 horas. E quanto maior se aproxima, né, o decibéis, são menos horas, certo? Então, 85 decibéis, se vocês tiverem um ambiente com 85 decibéis e eu fornecer para vocês um protetor auditivo que diminui 20 decibéis, então você deve fazer essa conta: 85 menos 20, o seu ouvido vai receber 65 decibéis. Daí você pode ficar mais de 8 horas de exposição, certo? E se você um ambiente tem 88 decibéis e eu te forneço protetor que diminui 20 decibéis, você estará exposto a 68 decibéis. As suas horas vai aumentar um pouco de exposição, certo? E agora é o contrário. O seu ouvido está recebendo 85 decibéis já utilizando os protetores auditivos. Isso indica para nós que esse protetor auditivo tem 20 decibéis, indica que o ambiente está com 105 decibéis. Neste momento, você deve ficar exposto 8 horas. Um ambiente que está com 106 decibéis e você com protetor auditivo de 20 decibéis, neste momento você deve ficar exposto somente 7 horas. Você tem um ambiente que está com 107 decibéis e seu ouvido recebe 87 decibéis, né? Você vai ficar exposto 6 horas. Essa é a conta, certo? Então o ambiente tem 85 decibéis, te dá um abafador que diminui 20 decibéis, seu ouvido vai receber 65, você pode ficar além das horas. O seu ouvido está recebendo 85 decibéis e você está com um abafador de ruído que diminui 20 decibéis, o seu ambiente está com 85 decibéis e você deve ficar exposto somente às 8 horas, certo? Bom, quando o barulho é um risco, nós temos aqui alguns decibéis, né, que são insuportáveis, conforme nós estamos vendo, 140 decibéis. Essas simples exposições pode causar perda auditiva permanente, uma vez que perdeu, né, não há recuperação. Aqui nós temos um doloroso, que é 125 decibéis. Para a maioria das pessoas, este é o nível onde há o início da dor. Ou seja, 125 decibéis tem aí um show, hipoteticamente falando, né? Tem aí um ambiente de casa de show, disputas
competições de sons. Então, observe bem, é agradável o som que você está ouvindo, a música? Pode ser, mas você está prejudicando o seu órgão auditivo, né? Nós falamos dos 140 decibéis, né? Que é doloroso, além de doloroso, é insuportável e ensurdecedor, certo? Aí nós temos máquinas e equipamentos com 110 decibéis. O ruído neste nível causa sensação de extremo desconforto, é terrível. Neste momento, você deve já estar com seu protetor auditivo, seja de plug ou de concha, certo? E aí nós temos muito alto, né? Aproximadamente 85 decibéis. Exposições prolongadas podem causar perda auditiva. E nós temos o moderado, né? Entre 45 decibéis, som de um lugar tranquilo, que é o ambiente onde os colaboradores trabalham com cálculos, trabalham ali com locais onde precisa, né, ter concentração sobre os documentos, né? Então, a área administrativa, o ideal seria entre 40 e 45 decibéis. Algumas áreas chegam a 60 decibéis, mas nada que incomode tanto conforme 80 decibéis acima, certo? Então, as salas administrativas devem sempre estar entre 65 decibéis abaixo ali, certo? E tem um som muito baixo, né? Som levemente audível, que é um local onde você escuta os sons dos pássaros, um vento ali, uns sons das águas, né? É um ambiente que tem aproximadamente 20 decibéis, certo? Bom, o efeito do ruído sobre a audição causa um trauma acústico, surdez provocada por um ruído repentino, né? Então é necessário, né, ter o cuidado, que você pode ter um trauma. Quando você tem trauma em outra parte do seu corpo, é uma recuperação com mais rapidez e eficácia, dependendo do tamanho do trauma, né? Mas o trauma acústico, né, que o seu órgão auditivo está ali no seu crânio, é uma recuperação muito lenta e em alguns momentos, né, nem sempre consegue a recuperação 100%, outros conseguem porcentagem abaixo e outros não conseguem ter essa recuperação, certo? Nós temos a perca auditiva temporária, a audição pode se recuperar em 24 horas, tem a perda auditiva permanente, a perda da audição é definitiva, certo? Uma vez perdeu, fica mais difícil. Nós temos aqui alguns efeitos do ruído sobre o organismo. Estreita os vasos sanguíneos, né? E aumenta a pressão sanguínea. Então imagina um vaso sendo estreitado e a pressão aumentando. Pode romper esse vaso, você pode ter um derrame cerebral, um AVC, né? Pode ter pressão alta ou pressão baixa, pode te causar insônia, pode causar contração muscular, ansiedade, tensão, estresse, cansaço físico, cansaço mental, muscular, né? Alteração menstrual na mulher, porque atinge os vasos sanguíneos, né? Então pode causar esta alteração para mais ou para menos. Impotência sexual do homem, o ruído broxa, porque também tem vasos sanguíneos que alimentam os órgãos sexuais, tanto do homem quanto da mulher. Então há essa possibilidade de causar esses incômodos, tanto para homens quanto para mulheres, né? E causando esses incômodos, essas situações frustrantes, pode dar depressão, doença que é o mal do século, né? Referente às depressões. Pode causar o zumbido, né? Zumbido constantemente, isso causa irritação também, estresse, entre outras situações, certo? Efeitos do ruído sobre o organismo. Importante, a perda da audição ela é progressiva e gradual, ela ocorre depois de alguns anos, então a audição não se recupera, por isso a perda auditiva é irreversível até o presente momento. Eu sei que a ciência, a tecnologia e medicina ambas estão avançadas, que podem contribuir por algum momento ou outro ter essa recuperação, certo? Fatores que influenciam: tempo de exposição. Quanto maior esse tempo, maior o perigo. Ou seja, tem colaboradores que ficam expostos ao ruído
30 minutos por dia, né, ou 1 hora por dia. Outros ficam expostos 5 horas, outros 7 horas. Então, quem está exposto em maior tempo, mais no perigo estará, certo? Aí nós temos os tipos de ruído, que pode ser contínuo, que seria sem parar, independente de você ter 1 ou 30 ferramentas trabalhando 1 hora direto ou 8 horas direto, isso é contínuo, certo? Não depende da quantidade de ferramenta e horas de funcionamento produzindo ruído. Se é 1 hora, é contínuo. Se é 10 horas, é contínuo. Se é uma ferramenta ou 30 ferramentas, é contínuo. Intermitente, que é de vez em quando, né? Que é tipo bate-stack, uma parte bate na outra e tem um atrito, né? Causando assim esse ruído, certo? E pode acontecer a cada 2 segundos ou a cada 3 segundos. E temos de impacto, que é de repente um foguete, né? Alguém solta um foguete, uma ferramenta ao solo que causa impacto, né? Uma chapa de aço batendo na outra, certo? Esse atrito que causa, isso seria de impacto, certo? A distância da fonte geradora, né? Quanto mais próximo ao perigo, ou seja, vamos dar um exemplo que a televisão é a fonte de ruído. Então, quem está mais próximo está maior no perigo, certo? E a intensidade, quanto maior a intensidade, maior o risco para o trabalhador. Isso é referente ao volume do ruído, certo? Então, pessoal, agora veremos alguns vídeos, certo? Então, pessoal, agora veremos alguns vídeos curtos aqui referente ao ambiente nosso de algumas unidades que produz ruído, né? Então, muita atenção sobre quem vai trabalhar nas áreas, né, produtivas, as áreas de carga e descarga. Então, vai seguir aí agora nesse momento alguns vídeos, certo? Esse é um momento de muito ruído. Existe um atrito que produz ruído, essa parte que movimenta da porteira, gerando um impacto para soltar o lingote. Automaticamente o lingote cai na plataforma, da plataforma cai dentro da caixa, provocando assim o ruído. Esse é um outro procedimento onde a matéria-prima é colocada no carro carregador, ele vibra para dentro do forno rotativo e aí produz muito ruído na área onde todos devem estar usando os protetores auditivos, independente se estiver operando na empilhadeira ou limpando a área ou não, todos que estiverem próximos devem usar os protetores auditivos. Ela está agora referente a EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então o EPI ele tem a função de evitar, amenizar possíveis lesões derivadas de um acidente, certo? Então vemos que o EPI ele não evita acidente. O que vai evitar acidente é sua atenção, seus atos seguros, as condições seguras, certo? Então, atos seguros e atenção depende de você, certo? Condições seguras depende da empresa. Então, precisa que você tenha as devidas atenções, os seus atos sejam seguros e que em alguma oportunidade e algum momento que você verificar alguma condições insegura, que você informe o seu superior, informe ao técnico em segurança de trabalho ou algum componente da CIPA e que você exerça o direito da recusa, certo? Lembre-se, o sinistro e o acidente acontece quando a prevenção falha. Então, se você não executou a sua prevenção, não agiu com a prevenção, o acidente pode ocorrer, certo? Nenhum recorde de produção vai justificar um acidente
seja ele um acidente leve, médio, com gravidade ou até a morte de um indivíduo. Lembre-se, alguém espera por você em sua casa. Então, todo empregador, né, ele tem a obrigação de fornecer o EPI correto à atividade e ao risco que o trabalhador está exposto. Então, se o trabalhador tem um risco de objeto cortante sobre as mãos, que forneça para esse colaborador uma luva contra agentes cortantes, uma luva contra agentes mecânicos, luva de vaqueta. Se o colaborador está exposto ao risco de alta temperatura, que seja fornecido para ele uma luva de alta temperatura. Se o colaborador tem risco de queda em altura, que seja fornecida para o colaborador um cinto de segurança, que seja instalado um trava-quedas, uma linha de vida, certo? Se o colaborador tem risco biológico, que forneça para esse colaborador as luvas contra os agentes biológicos, certo? Se é risco de respiração, que seja fornecidas máscaras respiratórias, certo? E dentre outras situações. Então, esse é o dever e a obrigação do empregador. Todo empregado, né, tem como obrigação, isso aqui já relata logo que é obrigação não opcional, utilizar da forma correta, higienizar e zelar pelo seu EPI. Ou seja, se tem ruído, os protetores auditivos ele não tem que ficar sobre os bolsos ou exposto sobre o tórax ou sobre a cabeça, é no órgão auditivo, no ouvido. Se o colaborador precisa de usar um capacete, o capacete não vai proteger o andaime, a plataforma dele, ele vai proteger a cabeça dele. Então use de forma correta, higienize, zele por ele, certo? Se o colaborador tem risco de queda de objeto sobre os pés ou objeto que vai perfurar os pés, que use o calçado de segurança. Esse é o dever do colaborador. Não tem opção. Eu acho que aqui não usa EPI, eu acho que aqui não está. Não, nós não trabalhamos com achômetro. Todo colaborador tem que utilizar. E na pessoa do técnico em segurança de trabalho, dos encarregados, né, ele estará representando aí a empresa. Então, na pessoa desses citados, eles vão cobrar de vocês, colaboradores, vocês devem usar sem restrição e sem resistir às orientações sobre os usos corretos de todos os EPIs, certo? Então, aqui segue à frente, né? Os EPIs que os colaboradores que estão expostos a altas temperaturas devem estar utilizando, principalmente quando se trata de metais líquidos, certo? O alumínio líquido que está em alta temperatura, ou seja, você deve usar ao manusear qualquer objeto, material ali no forno rotativo, você deve estar utilizando capuz retardante de chama, avental luminizado, perneira luminizada, protetor facial luminizado, luvas de alta temperatura. Não é opcional, é obrigatório. Existe um retorno de metal do cliente que veio sobre a panela, então você vai vazar esse metal. Você deve utilizar o capuz, o avental luminizado, perneira luminizada, protetor facial luminizado e a luva de alta temperatura. E utilizando ali um material de solda, você deve utilizar a máscara para soldador, certo? Você vai trabalhar na lingoteira, no início do lingotamento, você deve utilizar o capuz retardante de chama, você deve usar o avental luminizado, a perneira, o protetor facial luminizado e a luva de alta temperatura. Isso no momento
quando o metal já está ali caindo sobre a lingoteira, seja de gotão ou de lingote, no início do vazamento, deve estar utilizando esses EPIs, certo? Nos fornos de espera, você deve utilizar todos esses EPIs citados: capuz, avental luminizado, perneira luminizada, protetor facial luminizado e a luva de alta temperatura. É o seu dever utilizar esses EPIs nos fornos de espera, fornos rotativos, na limpeza das panelas, ao tirar alguma matéria-prima das panelas, no preparo das panelas, seja no retorno ou no retorno do cliente ou na ida do metal líquido para o cliente, no momento que você está preparando ali o preparando, aliás, ali o metal líquido na panela antes de fechá-la para enviar para o cliente, né? Tem que estar utilizando esses EPIs aí. E lembre-se, não só utilizar o EPI neste momento, como também quando estiver no cliente, e o cliente exige também o uso do capacete de segurança, certo? E para você que vai realizar atividade em altura acima de 2 metros, aqui nós temos o cinto de segurança tipo paraquedista, nós temos os trava-quedas. É o seu dever utilizar esse cinto de segurança conectado nesse trava-quedas, retrátil, além de estar utilizando o seu capacete, né? Dependendo do material que você está manuseando, usar a luva, o óculos de segurança, o protetor auditivo, além do calçado de segurança, certo? Esses aqui são outros tipos de trava-quedas que mais devem utilizar eles aí é o pessoal da manutenção. Então, muita atenção sobre o uso obrigatório do cinto de segurança em atividades de 2 metros acima, certo? Mesmo que a atividade esteja abaixo de 2 metros, não se usa o cinto de segurança, mas deve observar como que foi ancorada a escada, se tem ali guarda-corpo, se o piso está resistente, certo? Então preste bem atenção nisso. E para você que vai trabalhar acima de 2 metros, onde não é instalado um trava-quedas, você deve usar o talabarte duplo, certo? Tanto para acessar quanto para permanecer executando a sua atividade acima de 2 metros acima, certo? Aqui nós temos os modelos de luvas a serem utilizados. Muita atenção sobre isso. Nós temos luvas contra agentes mecânicos de diversas formas, de vaqueta. Eletricista devem utilizar as luvas de cobertura contra choque elétrico, certo? Além de estar usando aquela de borracha resistente à energia, certo? O pessoal da limpeza utilizar sempre as luvas de látex para proteção contra os agentes biológicos, certo? Então, aí está as luvas. E além do pessoal, que já foi citado, sobre quem está trabalhando com alta temperatura, utilizar as luvas de altas temperaturas, certo? Então, para todas as funções, estando executando qualquer atividade ou não, fazendo inspeção, checklist ou só visitando a área, no mínimo, visitando lá, deve utilizar o calçado de segurança, seja ele o sapato com biqueira ou a botina com biqueira, o óculos de segurança, certo? O protetor auditivo. É obrigação de todos estar utilizando no mínimo esses 3 EPIs, sendo visitando a área, checklist ou apenas passando pela área, certo? E para os colaboradores da manutenção, nós temos aqui os protetores faciais incolor, quando estiver manuseando qualquer tipo de lixadeira para cortar algum material, utilizar esse protetor facial, certo? Mexendo com solda, as máscaras para soldador,
certo? Mexendo com locais onde tem um risco respiratório, usar a proteção respiratória, certo? Com locais úmidos, né? Usar as vestimentas, os aventais de látex, além das botas de borracha, aquela de látex, certo? Então é o dever de todos nós estar utilizando os EPIs de acordo nós estamos expostos aos riscos. Tem risco de queda de objetos sobre a cabeça, capacete de segurança, trabalhando em altura, capacete de segurança. Estou trabalhando com solda, então as máscaras para soldador, além de isolar a área, tem uma cortina ali de proteção, de forma que somente quem está trabalhando com a solda fica exposto ali, e mesmo assim utilizando os EPIs necessários, certo? Então, o que nós temos que fazer é utilizar da forma correta e zelar pelos EPIs, certo? Então, pessoal, nós queremos só dar um destaque aqui também sobre a proteção respiratória, né? Todo colaborador exposto a poeiras, fumos, névoas e demais partículas prejudiciais à saúde que podem ser inaladas deve utilizar o EPI adequado à proteção respiratória e ao risco que o trabalhador está exposto. Então, esse é o dever, essa é a obrigação de nós todos, certo? Eu vou tomar um leite ali. O leite não resolve, o leite vai para o estômago, né? E o ar que você respira impuro, ele está indo para os pulmões. Então, o que você tem que utilizar são as máscaras respiratórias. Se você pegar um pouquinho da poeira aí, que se você está exposto, e colocar dentro de um vasilhame e colocar água, depois vai virar uma massa. É o que vai virar no seu pulmão também. Então nós temos aqui, principalmente para quem está exposto a muita poeira, né, esse respirador semifacial ou facial com dupla parede de filtragem, que conseguimos trocar esse filtro, né, e dar maior conforto na respiração do colaborador exposto a essas poeiras ou outro material químico que pode prejudicar a respiração, né, ou os aparelhos respiratórios dos colaboradores. Então nós vamos encerrar essa primeira parte e seguiremos num outro vídeo referente a atividades em alturas.